Antes que o homem aprendesse a medir o mundo com instrumentos, antes que desse nomes às forças invisíveis apenas para negá-las em seguida, antes que a ciência se tornasse dogma e a fé fosse reduzida à crença cega, existia um conhecimento antigo, tão antigo que sua origem se perde para além da memória histórica da humanidade. Esse conhecimento não era fragmentado, não separava espírito e matéria, não opunha razão e intuição. Ele via o universo como um organismo vivo, pulsante, inteligente, no qual o homem não era um observador externo, mas uma centelha consciente participando do todo. É esse conhecimento que Helena Petrovna Blavatsky ousou tocar. E ao tocá-lo, ousou também rasgar o véu que por milênios ocultou Isis, a mãe da natureza, a sabedoria velada, a verdade que não se oferece aos olhos profanos. O mundo moderno, orgulhoso de suas conquistas técnicas, proclama a infalibilidade da ciência. Mas Blavatsky nos conduz a uma pergunta perturbadora: infalível em relação a quê? À matéria morta? Aos fenômenos que se repetem sob condições artificiais? Ou à totalidade do ser, à origem da consciência, ao destino da alma? A ciência moderna investiga efeitos, mas ignora causas. Analisa fragmentos, mas perde o sentido do todo. E ao fazer isso, esqueceu que houve um tempo em que o homem não precisava de telescópios para compreender os céus, nem de microscópios para perceber a vida invisível. Houve um tempo em que o homem via. Esse tempo não é mito no sentido vulgar. É memória esotérica. É tradição preservada nos símbolos, nas mitologias, nas geometrias sagradas, nos números que não serviam apenas para contar, mas para revelar proporções cósmicas. Os antigos sabiam que o universo se move em ciclos, que a humanidade ascende e decai como uma maré espiritual, e que cada civilização carrega apenas fragmentos do saber total. Segundo a doutrina hermética, o homem não começou como é hoje. Ele não surgiu da lama para lentamente erguer-se rumo ao espírito, como ensina o materialismo. Ao contrário, ele caiu. Caiu da espiritualidade para a densidade. Caiu da visão direta para os sentidos limitados. Caiu do convívio com os mundos invisíveis para o exílio na matéria. Os textos cabalísticos descrevem essa queda como um arco luminoso que emana da essência divina e, ao descer em direção à Terra, torna-se progressivamente mais denso, mais sombrio, até tocar o solo envolto na noite da matéria. Essa imagem não é poética apenas, é metafísica. Ela descreve a involução do espírito na matéria, processo necessário para a manifestação, mas trágico quando esquecido em sua origem. Antes das vestes de pele, antes da limitação biológica, o homem possuía um corpo de natureza mais sutil. Comunicava-se com planos invisíveis. Sua consciência não estava confinada ao cérebro. Ele conhecia o bem e o mal não como conceitos morais, mas como forças cósmicas em equilíbrio. Mas o ciclo avançou. E como todo ciclo, após atingir o ápice, iniciou o retorno. A matéria tornou-se mais espessa. A percepção espiritual, mais fraca. O homem esqueceu o que era. Platão fala da perda das asas. Os Vedas falam da degeneração das eras. Os mitos falam de quedas, dilúvios, cataclismos. Todos dizem a mesma coisa em línguas diferentes: houve um passado de luz. E não foi um passado uniforme. A humanidade nunca avançou como um bloco homogêneo. Enquanto algumas raças atingiam altos picos de civilização espiritual e científica, outras permaneciam em estágios primitivos. Essa simetria não nega os ciclos, ela os confirma. As ruínas espalhadas pelo planeta, monumentos cuja precisão geométrica ainda desafia engenheiros modernos, são testemunhas silenciosas de idades esquecidas. As pirâmides não foram construídas por povos incipientes. Os calendários antigos não foram elaborados por observadores ingênuos do céu. Os cálculos astronômicos da Caldeia, da Índia e da Mesoamérica rivalizam, e por vezes superam, os modernos. Como explicar isso, se a narrativa oficial insiste que o homem primitivo mal sabia contar? A resposta é simples e perturbadora: não era primitivo. A ciência antiga não era experimental no sentido moderno, mas era iniciática. Ela partia dos universais para os particulares. Sabia que toda forma visível é reflexo de um arquétipo invisível. Sabia que os números são chaves, não abstrações. Que a geometria é a linguagem da criação. Pitágoras não inventou isso. Ele herdou. Platão não especulou. Ele lembrou. A Tetractis, o número 4, o quadrado perfeito, não era apenas um símbolo matemático, era um juramento metafísico. Representava justiça cósmica, equilíbrio, a estrutura invisível que sustenta tanto o espírito quanto matéria.
Mas quando o método aristotélico venceu, quando o mundo passou a exigir provas apenas do que os sentidos podem captar, a ciência perdeu sua alma. Tornou-se eficiente, mas cega. Poderosa, mas incompleta. E assim começou a era do materialismo, não como avanço, mas como esquecimento. Existem consciências prontas, mas que ainda não encontraram o caminho. Se você conhece alguém que sente que há mais além da matéria, compartilhe este vídeo. O conhecimento se expande quando encontra quem pode recebê-lo. A queda da humanidade não foi um evento súbito, mas um processo lento, quase imperceptível, diluído ao longo de eras tão vastas que a mente moderna mal consegue concebê-las. O esquecimento não veio como uma catástrofe isolada, mas como um adormecer gradual da consciência espiritual. O homem não perdeu o conhecimento de um dia para o outro. Ele o abandonou, geração após geração, à medida que se deixava fascinar pela densidade da matéria. Os antigos sabiam que tudo no universo se move em ciclos. Nada nasce absoluto, nada progride em linha reta, nada permanece eternamente no ápice. Assim como o dia sucede à noite e o verão cede lugar ao inverno, também a humanidade percorre grandes arcos de ascensão e declínio. Essas não são metáforas poéticas, mas leis cósmicas tão rigorosas quanto aquelas que regem o movimento dos astros. Blavatsky resgata essa visão esquecida ao revelar que a história humana não pode ser compreendida como uma narrativa de progresso contínuo. O que chamamos de avanço pode, em muitos casos, ser apenas sofisticação técnica acompanhada de empobrecimento espiritual. A verdadeira medida da civilização não está na complexidade das máquinas, mas na profundidade da consciência. Segundo a doutrina hermética, a humanidade passou por diversas grandes eras, cada uma marcada por um tipo específico de relação entre espírito e matéria. Houve idades em que o espírito predominava, em que o homem vivia quase como um ser etéreo, consciente de sua origem divina e integrado aos mundos invisíveis. Houve outras em que a matéria começou a se impor, exigindo adaptação, densificação e limitação. Essas eras não são invenções mitológicas. Elas aparecem, sob diferentes nomes, em praticamente todas as tradições antigas: as yugas da Índia, as idades do ouro, prata, bronze e ferro da Grécia, os grandes ciclos caldeus, os períodos descritos pelos sacerdotes egípcios. Cada cultura preservou fragmentos da mesma verdade universal, adaptando-a à sua linguagem simbólica. A Idade do Ouro não representa um tempo de ingenuidade infantil, mas um estado de consciência elevado. Era um período em que o homem não precisava de leis externas para regular sua conduta, porque a harmonia interior refletia naturalmente a ordem cósmica. A comunicação com os planos sutis era direta. A morte não era temida, pois era compreendida como transição, não como aniquilação. À medida que os ciclos avançaram, essa clareza foi se obscurecendo. A Idade da Prata marca o início da separação entre o homem e o divino. Ainda havia memória, ainda havia tradição, mas já surgia a necessidade de sacerdotes, ritos e símbolos para mediar aquilo que antes era vivido de forma direta. A intuição começava a ceder espaço à crença. Na Idade do Bronze, o conflito se intensificou. O homem passou a lutar contra a própria natureza, contra outros homens e contra os deuses que já não compreendia. Surgiram as grandes guerras míticas, os heróis trágicos, as civilizações poderosas e efêmeras. O conhecimento ainda existia, mas estava restrito a iniciados, guardado em templos e escolas secretas. Por fim, chegamos à Idade do Ferro, a era atual. A mais densa, a mais material, a mais esquecida de suas origens. Nela, o homem confia apenas no que pode tocar, medir e repetir. Ele chama de superstição tudo aquilo que escapa aos seus instrumentos e ridiculariza o que não se submete ao método experimental. No entanto, é precisamente nessa era que o anseio espiritual retorna com mais força, como uma dor surda na alma coletiva. Esse anseio não é coincidência. Ele surge sempre que um ciclo se aproxima do esgotamento. Quando a matéria atinge seu máximo de densidade, o espírito começa lentamente a reemergir, buscando brechas, fissuras, caminhos de retorno. É por isso que, paradoxalmente, períodos de extremo materialismo são também períodos de intenso despertar espiritual. A ciência moderna, ao rejeitar a ideia de ciclos, criou para si mesma um problema insolúvel: a origem do homem. Se tudo evoluía apenas do simples para o complexo, se a consciência é mero produto da matéria, então não há explicação satisfatória para o surgimento da mente, da moral, da arte, da busca pelo infinito. Esses elementos tornam-se acidentes improváveis em um universo indiferente. Os antigos não enfrentavam esse dilema porque partiam de um princípio oposto:
a consciência precede a forma. O espírito antecede a matéria. O visível é apenas a sombra do invisível. Assim, o homem não é um animal que aprendeu a pensar, mas um ser espiritual que aprendeu a esquecer. Essa inversão de perspectiva muda tudo. A evolução, nesse contexto, não é apenas biológica, mas espiritual. Não se trata de adquirir algo novo, mas de recuperar algo perdido. A memória da alma é mais antiga do que qualquer civilização, mais profunda do que qualquer tradição escrita. Blavatsky enfatiza que, antes do Adão bíblico, antes mesmo do que chamamos de humanidade histórica, existiram outras raças humanas. Não raças no sentido moderno e limitado do termo, mas tipos de humanidade, estados de consciência encarnados em formas distintas. Algumas dessas raças eram mais sutis, quase etéreas. Outras já se aproximavam da materialidade atual. Essas humanidades surgiram e desapareceram conforme os grandes ciclos planetários avançavam. Cataclismos, mudanças climáticas globais, deslocamentos dos polos, dilúvios e incêndios cósmicos não são lendas infundadas, mas memórias distorcidas de eventos reais que marcaram o fim de eras inteiras. Cada grande catástrofe física foi acompanhada por uma transformação espiritual correspondente. Os sacerdotes da antiguidade conheciam esses ciclos. Eles sabiam que o planeta, assim como o homem, passa por fases de nascimento, crescimento, declínio e renovação. Sabiam que, ao final de cada grande período, a Terra se reorganiza, redistribuindo oceanos, continentes e climas. E sabiam que a humanidade precisa se adaptar a essas mudanças ou desaparecer. É por isso que tantas tradições falam de sobreviventes de grandes cataclismos, os filhos de Deus, os sábios antigos, os gigantes, os reis iniciados. Esses não eram monstros mitológicos, mas homens que carregavam consigo fragmentos do conhecimento de ciclos anteriores. Foram eles que lançaram as sementes das civilizações posteriores. A Torre de Babel, nesse contexto, deixa de ser apenas uma alegoria moral e passa a simbolizar uma tentativa de preservar o conhecimento celestial em um mundo que já havia esquecido sua linguagem original. A confusão das línguas representa a fragmentação do saber, a perda da unidade espiritual que outrora ligava todos os povos. Platão, em seus diálogos, ecoa essa tradição ao relatar conversas com sacerdotes egípcios que ridicularizavam a ignorância dos gregos sobre os antigos cataclismos. Para eles, a história conhecida era apenas a superfície de um oceano muito mais profundo. As verdadeiras eras da humanidade estavam enterradas sob camadas de esquecimento. Essa memória perdida não desapareceu completamente. Ela sobrevive nos símbolos, nos mitos, nos sonhos recorrentes da humanidade. Sobrevive no sentimento inexplicável de que já fomos maiores, mais sábios, mais próximos do divino. Sobrevive na nostalgia espiritual que nenhuma tecnologia consegue apagar. E é essa nostalgia que impulsiona o retorno. Quando o ciclo se aproxima do fim, a alma coletiva começa a recordar. Não de forma clara, não como um livro aberto, mas como um sussurro insistente que atravessa as eras. Um chamado silencioso para além da matéria. Esse chamado não vem de fora. Ele vem do próprio núcleo do ser humano, da centelha divina que jamais foi extinta, apenas velada. Ísis continua coberta, mas o véu torna-se cada vez mais fino. A pergunta que se impõe não é se o homem voltará a lembrar. A pergunta é como lembrará, e a que custo. Nada chega antes do tempo. Mas quando chega, deve circular. Compartilhe este conteúdo com aqueles que você sente que estão prontos para atravessar o véu. Quando a humanidade começou a esquecer sua origem espiritual, o conhecimento não desapareceu por completo. Ele se retraiu. Como a luz que se esconde atrás das nuvens, permaneceu acessível apenas àqueles dispostos a ultrapassar as aparências. Foi nesse contexto que surgiram as grandes escolas iniciáticas da antiguidade, não como centros de mera instrução intelectual, mas como verdadeiros laboratórios da alma. Entre todos os nomes que atravessaram os séculos como pontes entre o mundo antigo e o moderno, poucos são tão mal compreendidos quanto Pitágoras. Reduzido nos manuais escolares a um teorema geométrico, ele foi, na realidade, um dos últimos grandes herdeiros da ciência sagrada primordial. Pitágoras não foi um inventor, mas um transmissor. Um iniciado que reuniu, organizou e velou conhecimentos muito mais antigos do que a própria Grécia. Antes de fundar sua escola em Crotona, Pitágoras percorreu o Egito, a Caldeia, a Fenícia e possivelmente a Índia. Em cada um desses centros, foi submetido a provas rigorosas, tanto intelectuais quanto morais. O conhecimento não era concedido a quem apenas desejava saber,
mas aquele que havia se transformado interiormente para merecer ver. Para os pitagóricos, os números não eram abstrações criadas pelo homem para facilitar cálculos. Eram princípios vivos, expressões da própria estrutura do cosmos. Cada número possuía uma qualidade, uma vibração, uma correspondência espiritual. Contar era apenas a função mais superficial dos números. Sua verdadeira finalidade era revelar as proporções invisíveis que governam todas as coisas. O 1 não era apenas o primeiro número, mas a unidade primordial, a fonte de onde tudo emana. O 2 representava a polaridade, a divisão necessária para a manifestação. O 3 simbolizava a harmonia que reconcilia os opostos. O 4, a estabilidade da forma, o fundamento do mundo manifestado. E assim, sucessivamente, cada número era um arquétipo. A Tetractis, o triângulo sagrado formado pelos 4 primeiros números, era o símbolo máximo dessa ciência. Jurava-se por ela, não como um gesto supersticioso, mas porque nela estava contida a chave da criação. A soma de seus números, 10, representava o ciclo completo, o retorno à unidade após a multiplicidade. Essa matemática não era separada da ética, da cosmologia ou da espiritualidade. Para os pitagóricos, viver em harmonia com os números significava viver em harmonia com o universo. A desordem moral era vista como uma dissonância, uma quebra de ritmo na sinfonia cósmica. A virtude, por outro lado, era uma forma de alinhamento. Platão, discípulo espiritual de Pitágoras, levou essa visão ainda mais longe. Em sua academia, não se entrava sem conhecer geometria, não porque ela fosse útil no sentido prático, mas porque treinava a mente a perceber relações invisíveis. A geometria, para Platão, era a ponte entre o mundo sensível e o mundo das ideias. Em seus diálogos, Platão fala de um mundo inteligível, eterno e imutável, do qual o mundo material é apenas uma cópia imperfeita. Essa não era uma especulação filosófica abstrata, mas uma descrição precisa da estrutura da realidade conforme compreendida pelos iniciados. As ideias não eram conceitos mentais, mas arquétipos reais, existentes independentemente da percepção humana. Quando Platão afirma que o Demiurgo construiu o universo utilizando o dodecaedro, ele não está falando em metáforas poéticas. Está indicando que a forma, a proporção e a simetria são princípios fundamentais da criação. O dodecaedro, associado ao número 12, relaciona-se ao zodíaco, aos ciclos do tempo, à totalidade do espaço manifestado. Essas formas geométricas, os chamados sólidos platônicos, não eram apenas curiosidades matemáticas. Representavam os elementos, os estados da matéria, os níveis de manifestação. A terra, a água, o ar e o fogo eram compreendidos não apenas como substâncias físicas, mas como princípios universais presentes em todos os planos da existência. A ciência moderna, ao separar matemática de metafísica, perdeu essa visão integradora. Os números tornaram-se ferramentas neutras, desprovidas de significado intrínseco. A geometria tornou-se um exercício abstrato, desvinculado da experiência espiritual. Com isso, perdeu-se a capacidade de ler o universo como um texto sagrado. Blavatsky insiste que essa separação é artificial e recente. Nos tempos antigos, ciência, filosofia e religião formavam um único corpo de conhecimento. O iniciado não era especialista em um campo restrito, mas um conhecedor da totalidade. Ele compreendia que a mesma lei que governa o movimento dos planetas rege o desenvolvimento da alma humana. A teoria pitagórica da emanação descreve o universo como uma série de desdobramentos sucessivos da unidade. Do 1 emanam os múltiplos, e os múltiplos, ao completarem seus ciclos, retornam ao 1. Esse movimento duplo, expansão e retorno, é a base de toda a cosmologia antiga. Nada está condenado a permanecer separado para sempre. A multiplicidade existe para que a unidade se conheça a si mesma através da experiência. A matéria existe para que o espírito se manifeste. O esquecimento existe para que a lembrança tenha significado. Essa visão resolve, de forma elegante, o aparente conflito entre ciência e espiritualidade. O que a ciência moderna observa como evolução física, os antigos compreendiam como apenas um aspecto de um processo muito mais amplo. A verdadeira evolução não ocorre apenas no corpo, mas na consciência. A doutrina da metempsicose, tão ridicularizada ao longo dos séculos, surge naturalmente nesse contexto. Se a alma é imortal e o universo opera por ciclos, então a experiência não pode se limitar a uma única existência. A alma transita, aprende, purifica-se, retorna, não como punição, mas como necessidade de crescimento.
Pitágoras ensinava que a alma humana possui uma origem divina e que seu destino final é o retorno consciente a essa origem. Entre esses dois pontos, há uma longa jornada através da matéria. Cada vida é uma oportunidade de alinhamento ou de afastamento. Cada escolha tem consequências que transcendem o tempo linear. Platão reforça essa ideia ao falar da reminiscência, o conhecimento como lembrança. Aprender, para ele, não é adquirir algo novo, mas recordar o que a alma já sabe. Essa afirmação só faz sentido em um universo onde a alma preexiste ao corpo e sobrevive à sua dissolução. A ciência moderna, ao rejeitar essa possibilidade, fechou para si mesma uma porta essencial. Ela pode medir o cérebro, mas não explicar a consciência. Pode mapear o genoma, mas não localizar o sentido da existência. Pode prever eclipses, mas não responder por que o homem anseia pelo infinito. Os antigos sabiam que esse anseio não é um erro, mas uma memória. Uma lembrança fragmentada de um estado anterior de plenitude. Uma saudade do lar espiritual que nenhuma conquista material consegue satisfazer. É por isso que, mesmo no auge do materialismo, surgem filósofos, místicos e cientistas inquietos que pressentem que algo essencial foi perdido. Eles sentem que há uma ordem oculta por trás do caos aparente, uma inteligência silenciosa sustentando o universo. Essa inteligência não se revela àqueles que a procuram com arrogância, exigindo provas nos moldes da matéria. Ela se revela aos que aprendem a ver novamente, não apenas com os olhos, mas com a totalidade do ser. A geometria sagrada, os números vivos, os arquétipos eternos não desapareceram. Eles continuam inscritos na estrutura do cosmos e na própria constituição do homem. O que se perdeu foi a chave de leitura. Mas como todo ciclo, este também se aproxima de um ponto de inflexão. O que foi oculto começa lentamente a emergir. A matemática volta a tocar a metafísica. A física começa a flertar com o invisível. A ciência, exaurida de respostas finais, começa a fazer novamente as perguntas certas. E quando isso acontece, Isis não se revela de uma vez. Ela permite que o véu seja erguido apenas o suficiente para que o buscador perceba que a verdade sempre esteve ali, esperando ser lembrada. Para compreender a doutrina da imortalidade segundo a tradição antiga, é necessário abandonar de imediato uma das maiores ilusões herdadas pelo pensamento moderno: a ideia de que o ser humano é uma entidade simples, indivisível, composta apenas de corpo e uma alma indistinta. Essa concepção, embora confortável, é profundamente inadequada para explicar a complexidade da consciência, a diversidade de estados mentais e os fenômenos que escapam às fronteiras da fisiologia. Os antigos sabiam que o homem é um ser composto. Um microcosmo refletindo o macrocosmo. Assim como o universo se organiza em múltiplos planos de existência, do mais denso ao mais sutil, também o ser humano possui diferentes princípios, cada um operando em um nível específico da realidade. Blavatsky resgata essa visão ao afirmar que a verdadeira chave para o mistério da vida e da morte está na compreensão da constituição septenária do homem. Essa doutrina não é exclusiva do Oriente nem do Ocidente. Ela aparece, sob formas variadas, nos Vedas, na Cabala, no Hermetismo egípcio, no neoplatonismo e até mesmo em versões veladas do cristianismo primitivo. No nível mais denso, temos o corpo físico, a forma visível, perecível, sujeita às leis da matéria. Ele não é desprezado pelos antigos, mas compreendido como instrumento temporário, necessário para a experiência no mundo material. O erro moderno está em confundir o instrumento com o músico. Associado ao corpo físico está o princípio vital, a força que anima a matéria e mantém suas funções orgânicas. Essa energia vital não é a alma, mas um elo entre o físico e os planos mais sutis. Quando essa força se dissipa, o corpo retorna aos elementos que o compõem. Acima desses níveis encontra-se aquilo que muitas tradições chamaram de alma astral ou psíquica. É nesse plano que residem as emoções, os desejos, as paixões, os impulsos e as imagens mentais. Essa alma é real, poderosa e ativa, mas não é imortal no sentido absoluto. Ela é moldada pelas experiências, pelas tendências acumuladas, pelos hábitos adquiridos ao longo das vidas. É aqui que surge grande parte da confusão. Muitas religiões prometeram imortalidade a essa alma intermediária, quando, na verdade, ela pertence ao domínio do transitório. Ela sobrevive à morte física por um tempo, mas está sujeita à dissolução se não for integrada a um princípio superior. Acima da alma astral encontra-se o verdadeiro núcleo espiritual do ser humano, aquilo que os antigos chamavam de espírito, nous, Atma, centelha divina. Esse princípio não nasce nem morre.
Ele não evolui no sentido humano, pois já é perfeito em sua essência. O que evolui é a capacidade do homem de manifestá-lo conscientemente. A imortalidade, portanto, não é automática. Não é um direito concedido indiscriminadamente. Ela é uma potencialidade que precisa ser realizada. Essa afirmação, embora desconfortável para a sensibilidade moderna, era amplamente aceita nas escolas iniciáticas da antiguidade. O espírito é imortal. A personalidade não é. Entre uma encarnação e outra, aquilo que o homem chama de eu, sua identidade psicológica, suas memórias pessoais, seus desejos particulares, não permanece intacto. O que se conserva são as essências, as tendências, as lições assimiladas, as qualidades espirituais desenvolvidas. O resto se dissipa, como formas mentais que cumpriram seu papel. A metempsicose, nesse contexto, não é um castigo, mas um mecanismo pedagógico do cosmos. A alma retorna à experiência material não para pagar uma dívida moral imposta por uma entidade externa, mas para completar processos inacabados, harmonizar desequilíbrios internos e desenvolver aquilo que ainda permanece latente. Essa doutrina foi profundamente deturpada ao longo dos séculos. Reduzida à caricatura de uma alma que pode reencarnar arbitrariamente em animais ou objetos, ela perdeu seu significado metafísico. Os antigos jamais ensinaram uma transmigração caótica. Cada retorno obedece a leis precisas de afinidade, causa e efeito. O que o homem semeia em pensamento, emoção e ação molda os veículos que utilizará no futuro. Não como punição moral, mas como consequência natural. Assim como o corpo físico responde às leis da biologia, a alma responde às leis da harmonia cósmica. A doutrina do karma, frequentemente mal compreendida como fatalismo, é na verdade a expressão máxima da justiça universal. Nada é arbitrário. Nada é imposto. Cada ser colhe exatamente aquilo que cultivou, não por vingança divina, mas por necessidade de equilíbrio. Essa visão elimina tanto o medo quanto a complacência. Não há condenação eterna, mas também não há salvação automática. Há responsabilidade. Há continuidade. Há sentido. Blavatsky enfatiza que a grande tragédia do pensamento moderno foi confundir a sobrevivência temporária da alma astral com a verdadeira imortalidade espiritual. Ao prometer eternidade a tudo o que é transitório, as religiões institucionalizadas criaram ilusões perigosas. Ao negar qualquer forma de sobrevivência, o materialismo criou um vazio ainda maior. A verdade encontra-se além desses extremos. O homem não é condenado ao nada, nem garantido ao tudo. Ele é um peregrino cósmico, atravessando ciclos de experiência com a possibilidade real de despertar. Os estados pós-morte descritos nas tradições antigas, céus, infernos, purgatórios, não são locais físicos, mas condições de consciência. O céu é um estado de harmonia interior. O inferno é o aprisionamento nos próprios desejos e ilusões. Ambos são temporários. Somente o espírito liberto da identificação com a personalidade alcança aquilo que os antigos chamavam de libertação, iluminação, união com o Uno. Esse estado não é alcançado por crença, mas por conhecimento vivido. Não por dogma, mas por transformação interior. É por isso que as escolas iniciáticas enfatizavam tanto a ética, a disciplina mental e o autoconhecimento. Não se tratava de moralismo, mas de alquimia interna. Cada paixão dominada, cada ilusão dissolvida, cada ato de consciência ampliada aproximava o discípulo de sua verdadeira natureza. A morte, sob essa luz, deixa de ser inimiga. Ela se torna um intervalo. Um momento de transição entre experiências. O medo da morte surge apenas quando o homem se identifica exclusivamente com aquilo que morre. Quando essa identificação é rompida, a vida assume um significado radicalmente diferente. Cada existência torna-se um capítulo de uma história muito maior. Cada desafio, uma oportunidade de integração. Cada perda, uma liberação de formas obsoletas. Mas esse conhecimento não é confortável. Ele exige responsabilidade radical. Exige que o homem abandone a postura de vítima do destino e reconheça-se como coautor de sua jornada. Exige que compreenda que não há atalhos espirituais, apenas ciclos a serem conscientemente atravessados. É por isso que esse ensinamento foi sempre reservado aos poucos. Não por elitismo, mas por necessidade. Um conhecimento tão profundo, mal compreendido, pode gerar desespero ou arrogância. Somente aquele que amadureceu interiormente pode recebê-lo sem se perder. E, no entanto, à medida que a humanidade se aproxima do fim de um grande ciclo,
aquilo que foi oculto começa a se tornar novamente acessível. Não como revelação súbita, mas como reencontro gradual. A alma humana começa a lembrar que não é apenas corpo. Começa a intuir que não nasceu ontem nem desaparecerá amanhã. Começa a perceber que a vida tem camadas, profundidades, significados que escapam às explicações simplistas. Esse despertar não é uniforme. Alguns resistem. Outros zombam. Outros sentem medo. Mas há também aqueles que reconhecem o chamado, não como algo externo, mas como uma ressonância interior antiga, familiar, impossível de ignorar. É a voz da centelha imortal, lembrando ao homem aquilo que ele sempre foi. Se você chegou até aqui, saiba, este não foi apenas um vídeo assistido, foi um código reativado. Inscreva-se no canal Códigos da Nova Terra, pois novos véus ainda serão erguidos, e apenas os que lembram continuarão a ver. A palavra magia tornou-se, no mundo moderno, sinônimo de ilusão, charlatanismo ou fantasia infantil. Esse empobrecimento semântico não ocorreu por acaso. Ele foi resultado de séculos de perseguição, incompreensão e, sobretudo, medo. Medo do poder que emerge quando o homem compreende as leis invisíveis que governam a natureza. Para os antigos, magia não era um ato sobrenatural no sentido vulgar. Era ciência. Uma ciência mais ampla do que aquela que hoje carrega esse nome, pois incluía não apenas os fenômenos físicos, mas também os psíquicos, espirituais e cósmicos. O mago não era um feiticeiro caprichoso, mas um conhecedor das correspondências entre os planos da existência. Blavatsky é categórica ao afirmar que toda magia verdadeira repousa sobre leis naturais ainda desconhecidas, ou deliberadamente ignoradas, pela ciência moderna. Não há violação das leis do universo, apenas aplicação de princípios mais sutis que escapam à observação dos sentidos comuns. A distinção fundamental, que foi perdida, é aquela entre magia divina e magia inferior. A primeira opera em harmonia com a ordem cósmica, tendo como finalidade a elevação da consciência, a cura, a restauração do equilíbrio. A segunda opera a partir do ego, do desejo, da manipulação e da ignorância. É essa segunda forma que deu origem às lendas sombrias, aos abusos e à condenação indiscriminada de toda prática oculta. O verdadeiro ocultista jamais busca poder pessoal. Ele busca alinhamento. Sabe que toda força manipulada sem compreensão retorna ao operador com intensidade amplificada. Por isso, nas escolas iniciáticas, o desenvolvimento moral precedia qualquer instrução técnica. Não se ensinava a agir antes de ensinar a ser. A magia antiga baseava-se no princípio da analogia. O que está acima é como o que está abaixo. Cada plano da realidade reflete os outros. Assim, uma ação no plano mental ou espiritual pode produzir efeitos no plano físico, desde que realizada em conformidade com as leis correspondentes. Essa compreensão exige uma visão integrada do universo. Nada é isolado. Tudo vibra. Tudo responde. A matéria não é inerte, mas condensação de energia. A consciência não é produto do cérebro, mas força organizadora. O pensamento, longe de ser um epifenômeno sem consequências, é uma potência criadora. Os antigos sabiam que pensamentos são coisas, formas sutis dotadas de duração, intensidade e direção. Quando sustentados por emoção e vontade, esses pensamentos tornam-se agentes ativos nos planos invisíveis. É por isso que rituais, mantras, símbolos e gestos não eram arbitrários, mas instrumentos de focalização da consciência. A palavra, especialmente, era considerada sagrada. Não pelo som em si, mas pela vibração que carrega. Os nomes divinos, os cânticos, os hinos não eram fórmulas mágicas no sentido supersticioso, mas chaves de ressonância. Pronunciá-los corretamente significava alinhar-se a determinadas frequências cósmicas. Essa ciência do som, hoje quase completamente esquecida, era central nas tradições antigas. Os Vedas falam do universo como manifestação do verbo. A Cabala constrói mundos a partir das letras. O Egito compreendia o nome verdadeiro como essência. Em todas essas tradições, o som precede a forma. A ciência moderna começa apenas agora a redescobrir fragmentos desse conhecimento, ao estudar os efeitos das frequências, das vibrações, dos campos eletromagnéticos. Mas ao fazê-lo sem uma base ética e espiritual, corre o risco de repetir os mesmos erros que levaram à queda das civilizações anteriores. A magia, quando separada da sabedoria, torna-se destrutiva. Atlântida, tão frequentemente ridicularizada como mito, é apresentada por Blavatsky como um exemplo trágico disso.
Uma civilização que dominou forças sutis da natureza, mas perdeu o equilíbrio moral necessário para utilizá-las com responsabilidade. O resultado foi a autodestruição. Não por punição divina, mas por desequilíbrio interno. As forças que elevam também podem destruir quando mal compreendidas. O fogo que aquece pode consumir. É por isso que o verdadeiro ocultismo sempre foi um caminho estreito, reservado àqueles que demonstravam não apenas inteligência, mas caráter. O iniciado era submetido a provas rigorosas, muitas vezes simbólicas, para testar sua capacidade de dominar o medo, o desejo e a ilusão. A iniciação não conferia poderes mágicos no sentido vulgar. Ela despertava percepções. Tornava o discípulo consciente de leis que sempre estiveram em operação, mas das quais ele permanecia inconsciente. Ver, nesse contexto, é mais perigoso do que não ver. Saber implica responsabilidade. Blavatsky denuncia que grande parte do que foi rotulado como milagre nas religiões é, na verdade, magia natural mal compreendida. Curas, aparições, materializações e outros fenômenos não exigem a suspensão das leis do universo, apenas a compreensão de níveis mais sutis de atuação. Ao mesmo tempo, ela critica severamente os fenômenos mediúnicos descontrolados, que expõem o indivíduo a influências psíquicas inferiores. Nem todo contato com o invisível é elevado. Nem toda entidade é sábia. A curiosidade sem discernimento abre portas perigosas. A verdadeira magia não busca espetáculo. Ela é silenciosa, discreta, muitas vezes invisível aos olhos profanos. Seu maior efeito não é externo, mas interno, a transformação da consciência. Curar a mente, harmonizar as emoções, alinhar o indivíduo com sua essência espiritual. Isso é a obra do mago verdadeiro. Os grandes iniciados da humanidade, Hermes, Moisés, Pitágoras, Buda, Jesus, não foram fundadores de religiões no sentido institucional. Foram mestres da lei universal. Cada um expressou essa lei segundo a linguagem de seu tempo e de seu povo, mas todos apontaram para a mesma verdade essencial. Quando Jesus afirma que o reino dos céus está dentro de vós, ele está ecoando a mais antiga doutrina hermética. Quando realiza curas, não suspende leis naturais, mas demonstra domínio sobre planos que permanecem invisíveis para a maioria. Quando fala em fé, não se refere à crença cega, mas a alinhamento interior. A posterior institucionalização desses ensinamentos, desprovida de compreensão esotérica, transformou ciência espiritual em dogma moral. O conhecimento vivo tornou-se letra morta. O poder foi transferido do indivíduo desperto para a instituição mediadora. O ocultismo verdadeiro, no entanto, jamais morreu. Ele sobreviveu nas margens da história oficial, em escolas discretas, em tradições orais, em símbolos cuidadosamente velados. Não por medo, mas por respeito às leis do desenvolvimento humano. Revelar tudo a todos, indiscriminadamente, seria tão irresponsável quanto entregar armas a crianças. O problema do mundo moderno não é a falta de conhecimento, mas a falta de sabedoria para utilizá-lo. E, ainda assim, chegamos novamente a um ponto de transição. O que foi oculto começa a emergir, não porque os guardiões tenham falhado, mas porque a consciência coletiva começa a amadurecer. A humanidade, exaurida pelo materialismo, começa a buscar novamente o sentido. A magia retorna, mas não sob a forma de rituais arcaicos ou poderes extraordinários. Ela retorna como ciência da consciência, como compreensão das leis sutis que ligam pensamento, emoção, energia e matéria, como responsabilidade espiritual. O verdadeiro mago do novo ciclo não é aquele que domina os outros, mas aquele que domina a si mesmo. Não é aquele que impressiona, mas aquele que harmoniza. Não é aquele que impõe, mas aquele que compreende. E assim, lentamente, Isis permite que mais um fragmento de seu véu seja levantado, não para revelar segredos a curiosos, mas para lembrar ao homem aquilo que ele sempre soube, mas esqueceu. Muito antes de o homem dividir o mundo em culturas isoladas, religiões rivais e narrativas históricas fragmentadas, existia um corpo único de conhecimento, uma tradição primordial que não pertencia a um povo específico, mas à humanidade como um todo. Esse saber não foi criado em um único lugar nem em um único tempo. Ele emergiu quando o homem ainda caminhava consciente de sua origem espiritual e compreendia a Terra como um templo vivo. Blavatsky insiste que todas as grandes civilizações antigas beberam dessa mesma fonte. O Egito, a Índia e a Caldeia não foram centros independentes de invenção espiritual, mas guardiões regionais de uma herança muito mais antiga.
Suas diferenças externas ocultam uma unidade essencial que só se revela àqueles que sabem ler os símbolos. O Egito, chamado pelos próprios antigos de a Terra dos Mistérios, não era apenas uma civilização monumental, mas uma escola iniciática de alcance planetário. Seus templos não eram locais de culto popular, mas centros de instrução espiritual. Seus sacerdotes não eram meros mediadores religiosos, mas cientistas da consciência, astrônomos, médicos, engenheiros e filósofos. A religião egípcia, quando observada superficialmente, parece um emaranhado de deuses com cabeças de animais e rituais funerários obsessivos. Mas essa leitura literal é precisamente o erro que os antigos tentaram evitar ao velar seu conhecimento em símbolos. Cada divindade representava um princípio cósmico. Cada mito descrevia processos da alma e do universo. Os rituais funerários, longe de expressarem culto à morte, revelavam profundo conhecimento dos estados pós-morte. A mumificação não era uma superstição macabra, mas parte de uma ciência espiritual que compreendia a relação entre corpo, alma e espírito. O Livro dos Mortos, na verdade, era um manual de navegação da consciência, um guia para a alma atravessar os mundos invisíveis. Os egípcios sabiam que a morte não é um evento único, mas um processo. Sabiam que a alma precisa se libertar gradualmente das camadas mais densas para ascender aos planos superiores. Sabiam que o julgamento não é imposto por um Deus externo, mas realizado pela própria consciência, que se pesa a si mesma na balança da verdade. Essa balança, simbolizada pelo coração sendo pesado contra a pena de Ma'at, não é moralista, mas cósmica. Ma'at representa a ordem universal, a harmonia, a verdade. O coração pesado não é punido, ele simplesmente não consegue ascender. Permanece preso aos planos inferiores até aprender a se harmonizar. A Índia, por sua vez, preservou essa mesma sabedoria em linguagem filosófica e metafísica. Os Vedas, os Upanishads e posteriormente os sistemas do Vedanta não são textos religiosos no sentido dogmático, mas tratados sobre a natureza da realidade e da consciência. A noção de Brahman como realidade última, infinita e impessoal ecoa diretamente a unidade primordial ensinada nas escolas herméticas. O Atman, o eu profundo, não é uma alma individual criada do nada, mas uma centelha da própria realidade absoluta. A famosa afirmação Tat Tvam Asi, tu és isso, não é poesia mística, mas uma declaração ontológica. A essência do homem é a mesma essência do cosmos. A doutrina do karma e da reencarnação, tão profundamente enraizada na Índia, não surgiu como crença popular, mas como consequência lógica dessa visão unitária. Se tudo é expressão de uma única realidade, então a jornada da consciência não pode ser limitada a um único corpo ou a uma única vida. A Caldeia e a antiga Babilônia, por sua vez, foram guardiãs da ciência dos céus. Seus sacerdotes astrônomos compreendiam que o movimento dos astros não é apenas mecânico, mas simbólico. O céu era um livro vivo, no qual se podia ler os ciclos do tempo, da humanidade e da alma. A astrologia antiga não era determinista. Não afirmava que os astros causam os eventos humanos, mas que refletem padrões universais. O macrocosmo e o microcosmo movem-se em ressonância. O que acontece no céu espelha processos que ocorrem na Terra e na consciência humana. Essa ciência dos ciclos permitia aos antigos prever não apenas eventos naturais, mas mudanças espirituais coletivas. Sabiam quando uma civilização estava em ascensão ou declínio. Sabiam quando o conhecimento deveria ser revelado ou ocultado. Sabiam quando o mundo entrava em fases de maior densidade ou maior abertura espiritual. O erro moderno foi confundir simbolismo com literalidade e, ao rejeitar o literal falso, descartar também o simbólico verdadeiro. Assim, a astrologia tornou-se superstição, mitologia tornou-se fantasia e religião tornou-se dogma. O fio condutor foi perdido. Blavatsky demonstra que as semelhanças entre essas tradições não podem ser explicadas por mera coincidência ou empréstimos culturais tardios. Elas apontam para uma origem comum, anterior às migrações conhecidas, anterior às divisões raciais modernas. Uma civilização matriz, hoje esquecida, mas não apagada da memória profunda da humanidade. Essa civilização não deixou apenas monumentos de pedra, mas estruturas de conhecimento codificadas em mitos, números, geometrias e rituais. Quando os continentes mudaram, quando os mares avançaram, quando os polos se deslocaram, esse conhecimento foi fragmentado e distribuído entre os sobreviventes. Cada povo recebeu uma parte do todo. Nenhum recebeu tudo. É por isso que nenhuma tradição isolada possui a verdade completa. Somente a síntese revela o quadro integral.
As religiões modernas, ao reivindicarem exclusividade, traíram essa herança. Ao afirmarem que a verdade foi revelada uma única vez, a um único povo, fecharam o ciclo do conhecimento e condenaram-se à fossilização. A verdade viva não se encerra, ela se renova. O cristianismo primitivo, antes de ser institucionalizado, ainda carregava ecos claros dessa tradição antiga. Os gnósticos falavam de conhecimento direto, de centelhas divinas, de hierarquias cósmicas, de múltiplos céus. Mas essas correntes foram sistematicamente eliminadas em favor de uma teologia simplificada, mais fácil de controlar. O mesmo ocorreu no Islã com o sufismo, no judaísmo com a cabala, no hinduísmo com certas escolas não dualistas. Sempre que o conhecimento ameaça o poder institucional, ele é rotulado como heresia. E, no entanto, a tradição primordial nunca dependeu de instituições. Ela sobrevive no interior do ser humano. Nos sonhos, nas intuições, nas experiências de transcendência que atravessam culturas e épocas. Ela se manifesta sempre que o homem silencia o ruído externo e escuta o que sempre esteve ali. Estamos agora, segundo Blavatsky, diante de um novo limiar. Um ponto em que os fragmentos começam novamente a se reconhecer. A ciência começa a dialogar com a metafísica. A física questiona a natureza da realidade. A consciência retorna ao centro da investigação. Não se trata de retornar ao passado, mas de integrar o que foi perdido. Não de ressuscitar rituais antigos, mas de compreender os princípios que lhes deram origem. Não de criar uma nova religião, mas de lembrar a sabedoria anterior a todas elas. A tradição primordial não pede crença. Ela pede percepção. Não exige submissão. Exige lucidez. Não promete salvação futura. Oferece responsabilidade presente. E à medida que esse reconhecimento se amplia, Isis permanece velada, não porque queira esconder-se, mas porque a verdade absoluta só pode ser suportada por aqueles que aprenderam a ver sem medo. Chega um momento em todo o grande ciclo humano em que as duas correntes fundamentais do conhecimento, a que se volta exclusivamente para a matéria e a que reconhece a primazia do espírito, entram em conflito aberto. Esse confronto não é apenas intelectual, mas civilizacional. Ele define o rumo das eras, o destino das culturas e, em última instância, a própria sobrevivência espiritual da humanidade. Blavatsky identifica o século moderno como precisamente esse ponto de tensão máxima. Nunca antes o homem dominou tanto as forças da natureza externa e, ao mesmo tempo, esteve tão alienado de sua própria natureza interior. A ciência materialista alcançou feitos extraordinários, mas ao fazê-lo construiu uma visão de mundo mutilada, incapaz de responder às questões mais fundamentais da existência. O método científico moderno, ao limitar-se deliberadamente ao observável e mensurável, criou uma zona de silêncio onde residem a consciência, o significado, a finalidade e a origem. Tudo aquilo que não pode ser pesado, medido ou repetido em laboratório foi relegado ao campo da subjetividade, ou descartado como ilusão. Esse reducionismo produziu um paradoxo. Quanto mais o homem conhece os mecanismos do universo, menos compreende seu sentido. Ele sabe como as coisas funcionam, mas não porque existem. Sabe decompor a matéria em partículas cada vez menores, mas não consegue explicar como dessas partículas emerge a experiência consciente. Blavatsky não rejeita a ciência. Pelo contrário, reconhece seu valor e sua necessidade. O que ela denuncia é sua pretensão de exclusividade. Quando a ciência se proclama como a única via legítima para o conhecimento, ela deixa de ser ciência e torna-se dogma. Quando ridiculariza tudo que escapa ao seu método, ela traz seu próprio espírito investigativo. A ciência espiritual antiga não se opunha à observação, mas reconhecia seus limites. Sabia que os sentidos são instrumentos imperfeitos, adequados apenas a uma faixa restrita da realidade. Sabia que existem planos sutis que exigem outros modos de percepção, intuição, insight, consciência expandida. O erro moderno foi confundir rigor com estreiteza. Ao excluir o observador da equação, a ciência criou uma ilusão de objetividade absoluta. Mas o observador nunca está ausente. A própria escolha do que investigar, de como investigar e de como interpretar os dados é influenciada por pressupostos filosóficos não reconhecidos. Esses pressupostos, muitas vezes materialistas, moldam as conclusões antes mesmo da investigação começar. Assim, fenômenos que não se encaixam no paradigma dominante são ignorados, reinterpretados à força ou simplesmente negados. Não por falta de evidência, mas por incompatibilidade com a visão de mundo vigente.
Blavatsky aponta que esse comportamento não é novo. Ele ocorreu em ciclos anteriores, sempre precedendo grandes colapsos civilizacionais. Quando uma cultura perde sua dimensão espiritual, ela se torna tecnicamente poderosa, mas internamente vazia. Essa combinação é instável e, historicamente, sempre levou à autodestruição. O perigo não reside na tecnologia em si, mas na ausência de sabedoria para orientá-la. Uma humanidade que domina forças colossais sem compreender as leis morais e espirituais que as regem caminha inevitavelmente para o desequilíbrio. A mesma energia que ilumina cidades pode destruí-las. A mesma ciência que cura pode aniquilar. A tradição antiga ensinava que o verdadeiro progresso ocorre quando o desenvolvimento externo é acompanhado de crescimento interno. Sem esse equilíbrio, a civilização avança como um gigante com pés de barro, impressionante, mas condenado a ruir. Estamos agora, segundo essa visão, em um ponto de bifurcação. Não no sentido apocalíptico vulgar, mas no sentido cíclico profundo. A humanidade atingiu o limite do materialismo. As explicações reducionistas já não satisfazem. As promessas de felicidade baseadas apenas no consumo e no conforto revelaram-se vazias. Ao mesmo tempo, cresce o interesse por consciência, espiritualidade, sentido, propósito. Esse movimento não é homogêneo nem sempre lúcido, mas é sintomático. É o espírito tentando emergir através das fissuras de um paradigma esgotado. A ciência começa a encontrar seus próprios limites. A física questiona a natureza do tempo e do espaço. A biologia confronta o mistério da vida. A neurociência esbarra no problema insolúvel da consciência. Cada avanço revela novas perguntas que não podem ser respondidas apenas com equações. Esse momento é perigoso e fértil ao mesmo tempo. Perigoso porque pode gerar reações extremas, fundamentalismos, negações irracionais, regressões dogmáticas. Fértil porque abre espaço para uma síntese superior, uma nova forma de conhecimento que integre o rigor da ciência com a profundidade da sabedoria espiritual. Blavatsky não propõe um retorno ao misticismo ingênuo nem uma rejeição da razão. Ela aponta para uma ciência ampliada, uma ciência que reconheça a consciência como o princípio fundamental, que aceite a existência de múltiplos planos da realidade e que compreenda o universo como um sistema vivo e inteligente. Essa ciência não será construída apenas em laboratórios, mas também no interior do ser humano. Ela exigirá observadores transformados, capazes de investigar não apenas o mundo externo, mas também os próprios estados de consciência. Exigirá ética, responsabilidade e humildade. O destino da humanidade, nesse contexto, não está predeterminado. Os ciclos estabelecem tendências, não fatalidades. Eles oferecem oportunidades. Cabe à humanidade responder ou resistir. Se persistir na negação do espírito, o ciclo se encerrará de forma dolorosa. Não por castigo divino, mas por colapso interno. As estruturas externas não resistem quando a base interior se dissolve. Civilizações não caem apenas por invasões ou catástrofes naturais, mas por perda de sentido. Se, por outro lado, a humanidade conseguir integrar o conhecimento antigo à investigação moderna, um novo ciclo poderá se iniciar de forma consciente. Não será um retorno ao passado, mas um salto qualitativo. Uma civilização que una tecnologia e sabedoria, ciência e consciência, poder e responsabilidade. Esse não é um destino coletivo uniforme. Como sempre, haverá aqueles que despertarão e aqueles que resistirão. A evolução espiritual nunca ocorre em massa. Ela ocorre por ressonância. Cada indivíduo que desperta cria um campo que influencia outros. É por isso que o papel do buscador é tão central neste momento. Não como salvador do mundo, mas como ponto de estabilidade em meio à transição. A transformação começa sempre no interior, mas nunca permanece apenas ali. A tradição antiga ensina que, nos momentos finais de um ciclo, o conhecimento retorna não para impressionar, mas para preparar. Preparar consciências para atravessar a transição. Preparar almas para reconhecerem a si mesmas além das formas que se dissolvem. O mundo externo pode mudar radicalmente. Sistemas podem ruir. Certezas podem desaparecer. Mas aquilo que foi integrado internamente permanece. O verdadeiro templo não é feito de pedra. É construído na consciência. E assim, no silêncio que precede a mudança, Isis permanece velada, não como uma deusa distante, mas como a própria natureza da realidade, aguardando que o homem esteja pronto para vê-la sem precisar destruí-la.
Chega o momento em que todo conhecimento acumulado deixa de ser teoria e se transforma em espelho. Não há mais sistemas a comparar, nem tradições a dissecar, nem símbolos a decifrar intelectualmente. Resta apenas o homem diante de si mesmo, e da pergunta que atravessa todos os ciclos da humanidade: o que farei com aquilo que agora sei? Erguer o véu de Ísis nunca significou revelar todos os segredos do universo de uma só vez. Essa ideia pertence à mente impaciente, ainda presa à ilusão de que o conhecimento é algo que se possui. Para os antigos, a verdade não é algo que se acumula, mas algo que se torna. Ísis permanece velada não porque a verdade seja cruel ou inacessível, mas porque ela exige transformação interior. Ver demais, cedo demais, sem estrutura interna para sustentar a visão, conduz à fragmentação. Por isso, a natureza protege seus mistérios não com muros externos, mas com leis internas. O homem moderno acredita que a ignorância é a ausência de informação. Os antigos sabiam que a ignorância mais perigosa é a ausência de autoconhecimento. Pode-se conhecer os confins do universo e ainda assim permanecer cego para o próprio abismo interior. Blavatsky não escreveu Ísis sem véu para convencer céticos ou confortar crentes. Ela escreveu para provocar um deslocamento de eixo, para retirar o homem do centro ilusório onde ele se colocou, como senhor da matéria e órfão do espírito, e devolvê-lo ao seu lugar verdadeiro, ponte entre mundos. O ser humano não é um acidente cósmico. Tampouco é um pecador condenado que aguarda redenção externa. Ele é um intermediário consciente em potencial, um ponto de interseção entre o visível e o invisível, entre o tempo e o eterno. Toda a tradição antiga converge para essa mesma afirmação, expressa de mil formas. O reino não está fora, o templo não está longe, a luz não vem de cima como concessão arbitrária. Tudo começa no interior, não como fantasia subjetiva, mas como realidade ontológica. O erro das civilizações passadas não foi buscar o conhecimento, mas separar o conhecimento do ser. Sempre que o saber se divorcia da ética, da responsabilidade e da consciência, ele se torna destrutivo. Sempre que o poder cresce mais rápido que a sabedoria, o colapso se aproxima. O ciclo atual não é exceção. A humanidade alcançou capacidades que, em eras anteriores, seriam atribuídas aos deuses. Manipula a matéria, altera a vida, dobra o tempo e o espaço de maneiras antes inimagináveis. Mas ainda não aprendeu a governar a própria mente, a própria emoção, o próprio desejo. É por isso que o verdadeiro campo de batalha do novo ciclo não é político, econômico ou tecnológico, é interior. A guerra mais decisiva não se trava entre nações, mas entre consciência e automatismo, entre lucidez e condicionamento, entre lembrança e esquecimento. O despertar espiritual não é uma fuga do mundo. É uma forma mais profunda de habitá-lo. Não é rejeição da matéria, mas sua integração consciente. Não é negação da ciência, mas sua ampliação. O homem do novo ciclo não será aquele que abandona a razão, mas aquele que a liberta de suas próprias limitações. Não será aquele que nega o invisível, nem aquele que o aceita cegamente, mas aquele que aprende a discernir. Discernimento, essa era a virtude central dos iniciados. Saber distinguir planos, forças, impulsos. Saber quando agir e quando silenciar. Saber reconhecer o que eleva e o que aprisiona, mesmo quando ambos se apresentam com a mesma aparência. O véu de Ísis não se ergue em um único gesto. Ele se torna progressivamente mais translúcido à medida que o homem abandona ilusões. Cada crença dogmática abandonada, cada medo enfrentado, cada apego dissolvido torna a visão mais clara. Não há mestres externos definitivos. Há espelhos, catalisadores, guias temporários. O verdadeiro mestre é a consciência desperta. E ela não fala em palavras, mas em clareza. Os antigos diziam que, ao final de um grande ciclo, 3 caminhos se apresentam: a estagnação, a regressão ou a transmutação. A estagnação leva à decadência lenta. A regressão leva à destruição violenta. A transmutação exige coragem, mas conduz à continuidade. Transmutar não é destruir o que existe, mas elevar sua frequência. A matéria não precisa ser negada, mas espiritualizada. A ciência não precisa ser abandonada, mas humanizada. A religião não precisa ser imposta, mas compreendida em sua essência simbólica. O homem que compreende isso deixa de buscar salvadores externos. Ele não espera que deuses desçam do céu nem que sistemas resolvam sua existência. Ele assume a responsabilidade radical de participar conscientemente do processo cósmico. Isso não o torna arrogante.
Ao contrário, torna-o humilde. Pois ele percebe que é pequeno em escala, mas imenso em significado. Que é transitório em forma, mas eterno em essência. Que é aprendiz no tempo, mas portador do eterno. Isis, a natureza velada, não é uma entidade distante. Ela é a própria realidade quando não fragmentada pelo medo e pela ignorância. Erguer seu véu é aprender a ver o mundo não como objeto a ser dominado, mas como mistério a ser compreendido. Quando isso acontece, a vida deixa de ser uma luta cega por sobrevivência ou prazer. Ela se torna uma jornada de revelação contínua. Cada encontro, cada perda, cada desafio torna-se linguagem simbólica, não para ser interpretada obsessivamente, mas vivida com consciência. O fim de um ciclo não é o fim da humanidade. É o fim de uma forma de ser humano. Aqueles que permanecem presos ao velho paradigma sentem apenas o colapso. Aqueles que despertam percebem a transição. E a transição não acontece em datas apocalípticas nem em eventos espetaculares. Ela acontece silenciosamente, no interior de indivíduos que aprendem a ver sem ódio, a conhecer sem dominar, a agir sem destruir. O verdadeiro iniciado do novo ciclo não se reconhece por títulos, símbolos ou poderes. Reconhece-se por sua capacidade de permanecer lúcido em meio ao caos, compassivo em meio à ignorância, firme em meio à dissolução. Esse é o chamado final de Isis sem véu. Não um convite à crença, mas ao despertar. Não uma doutrina a ser seguida, mas um véu a ser atravessado. Não uma resposta pronta, mas uma pergunta viva que ecoa através dos séculos. Quem és tu, quando todas as ilusões caem? A resposta não pode ser dita. Ela só pode ser vivida. E quando isso acontece, Isis não se revela como deusa. Ela se reconhece como aquilo que sempre esteve olhando através de teus próprios olhos. Este foi apenas um fragmento do conhecimento velado. No próximo conteúdo, avançaremos ainda mais nos códigos da nova Terra. Inscreva-se, ative o sino e permaneça atento, pois o que está por vir não é para todos, mas é para você, se chegou até aqui.